Olá, bom dia! Sejam bem-vindas. Eu sou a Fabiana Teles, sejam bem-vindas. Olá, eu sou a Fabiana Teles. Estamos aqui escutando esse louvor que se chama Vinho Novo. Sim, Deus, vinho novo, faz de mim. Obrigada, Senhor. Quero agradecer a Deus Todo-Poderoso por este dia. Obrigada, Senhor. Sim, Deus. Como é que está o som? Vocês estão ouvindo? Bom dia! Bom dia! Com a alegria do Senhor que estamos aqui hoje. A esperança, o reino chegou. Sim. Teu novo fogo arde em mim. Esta música, quem me indicou essa música, esse louvor, chama Vinho Novo. Olá, sejam bem-vindas, vão entrando. Hoje vai ter oração, vou fazer uma oração. Coloquei esse filtro de coração porque nós estamos falando do amor de Deus, tá bom? Faz sentido, né? Não sei se tá ouvindo. Oi, Marilza. Ai, tudo bem, tia? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Que saudade. Linda. Nós estamos aqui escutando um louvor que se chama Vinho Novo. E eu estava comentando aqui que foi uma amiga chamada Bárbara, que eu conheci ela num encontro de mulheres, e ela veio profetizar na minha vida, e ela falou, escute esse louvor. E aí eu comecei a escutar esse louvor e ele faz muito sentido, porque às vezes a gente precisa... Ele fala de um vinho novo, que diz respeito àquela palavra, né, que Deus falou, Jesus falou, que às vezes a gente precisa tirar aquilo que é velho para deixar entrar o novo e nos renovarmos também para que as coisas novas entrem, as coisas novas de Deus, né? Obrigada, sejam bem-vindas. Então eu vou orar. Nós estamos falando essa semana do amor de Deus, né? Como que você sente o amor de Deus, como que Deus fala com você. Então, eu quero orar, eu quero abençoar todas as mulheres que estão ouvindo essa live, as que vão ouvir depois, eu abençoo as mulheres. Eu agradeço a Deus por esse tempo, agradeço a Deus porque Ele tem tocado fortemente meu coração para vir aqui falar com vocês. Eu dedico esse tempo ao Senhor, que o Senhor fale conosco através desta live, Senhor, que o Senhor use minha boca para falar, Senhor, para tocar os corações das mulheres, Senhor, para transformar as vidas delas, Senhor, para abrir os caminhos, Senhor, para levar luz, Senhor, onde for. Sal, Senhor, que é o tempero, para que sintam o gosto, Senhor, o prazer, a satisfação de ter um Deus tão maravilhoso como o Senhor, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Que bom, que bom. Vamos lá, então. Eu sou a Fabiana Teles e eu sempre falo o meu nome, porque Deus nos chama pelo nome, você sabia? Deus fala conosco e nos chama pelo nome. E quando eu descobri isso, eu senti muita alegria, porque durante muito tempo, por muitas vezes, eu fiquei sem saber quem eu era.
eu me olhava no espelho e eu não sabia quem eu era. Eu falava, quem é essa pessoa? Eu não me reconhecia. E é muito triste nós não sabermos a nossa própria identidade. E chegou um tempo que eu tive um despertar e eu comecei a ouvir o Senhor falando comigo, falando e me chamando pelo nome. Até eu fiz uma postagem ontem à noite que diz assim, está lá em Isaías 45:3, que fala assim, eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos. É o Senhor que está dizendo que Ele tem tesouros para mim, tesouros para você. E estas riquezas estão guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o seu Deus, de Israel, que o chama pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Então, você tem que descobrir qual é o nome que Ele te chama. Faz sentido, né? E sabe quais são os tesouros escondidos que está escrito aqui nesta palavra? Os tesouros é o conhecimento. O Senhor, Ele vai revelar para nós o conhecimento, tesouros escondidos. Seja bem-vinda, Cláudia. Nós estamos falando aqui sobre Isaías, a palavra de Isaías 45:3. Nós já oramos, declarando mulheres livres, mulheres felizes na alegria do Senhor, tocadas para seguir um caminho, e para isso a gente precisa entender algumas coisas. E nós falamos na segunda-feira, então eu falei um pouquinho dessa palavra de Isaías 45:3. Então para você encontrar os tesouros escondidos que Deus tem para você, as riquezas que são guardadas em lugares secretos, este tesouro, eu falei, são conhecimento que Deus tem para nos dar. Conhecimento das coisas do alto, né? Tem os conhecimentos aqui da terra e as coisas do alto, e esse conhecimento está aqui, ó, na palavra. Mas muitas vezes a gente lê e não entende. Então, por isso que é bom esses momentos onde a gente pode conversar e também os momentos onde a gente pode se relacionar com Deus, porque Ele fala aqui que as riquezas estão guardadas em lugares secretos. No secreto, é na intimidade com Deus que Ele vai revelar dos tesouros dele para nós. Tá bom? Esse é o meu entendimento dessa palavra. Na segunda-feira, quem não assistiu a live de segunda-feira tá gravada. Então assiste depois se tiver curiosidade de saber, porque nós falamos do amor de Deus, nós falamos quem é Deus para você e onde está Deus na sua vida. E eu estimulei vocês a perguntarem onde está Deus na sua vida. Procurem, né? Procurem aonde está Deus. Uau! Eu fiz esse exercício essa semana e Deus me mostrou várias vezes aonde Ele estava. Deus me mostrou várias vezes aonde Ele estava e eu nunca tinha percebido, né? Deus me mostrou que Ele estava comigo quando eu fui demitida do melhor emprego da minha vida, né? E eu falei, nossa, sério, Deus, o Senhor estava nisso, mas eu sofri tanto, que sacanagem. Não é? Mas por quê? Como está escrito ali na palavra, Deus tem tesouros escondidos para nós, né? Ele pode nos revelar as suas maiores riquezas. E tem riqueza maior do que é eu estar aqui com vocês neste momento, podendo trazer a palavra de Deus de uma forma livre e descontraída, né? Isso é muito maravilhoso. Então, nós falamos desse amor de Deus. Eu falei um pouquinho a respeito da capelania da mulher também, né? Nós tivemos ali... nós tivemos um tempo, um papo sério
que eu digo, né? Um papo sério, porque eu falei da capelania da mulher, que eu sou capelã, eu tenho as duas formações, a formação de capelania assistencial, que já, né, a gente pode atender, trabalhar em hospitais, atendendo, orando pelas pessoas, em clínicas de psiquiatria. A gente pode estar fazendo trabalho voluntário de capelania. Eu sou né, da área do voluntariado, não tenho a capelania como profissão ainda, mas eu trabalho como voluntariado, atendendo mulheres, né? E daí eu fiz a capelania da mulher, que ela ajuda a gente a identificar mulheres em situações de risco. E por que, né, eu tenho falado disso? Porque nas denúncias, eu coloquei lá na segunda-feira, nós falamos disso. Tô situando vocês aqui porque eu tô vendo que vocês não estavam na live de segunda. Porque a capelania da mulher, as denúncias nas delegacias das mulheres, as denúncias, 40% das denúncias de violência doméstica, elas são relacionadas a mulheres cristãs. E aí me surge uma indignação, porque se eu sou mulher cristã e se 40% das mulheres cristãs estão sendo violentadas, estas mulheres e esses maridos, essas famílias, esse ambiente familiar não está vivendo o que diz aqui na palavra de Deus, né? Porque na palavra de Deus não diz que tem que ter briga, violência, né? Então, e aí eu falei dos 5 tipos de violência, que às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba vivendo uma relação doentia. E eu falo que isso já aconteceu comigo. E eu não percebi. Eu percebi depois. Depois que alguém veio, alguma mulher abençoada veio, me chamou com muito amor, cuidou de mim e me mostrou que eu estava vivendo uma relação de violência. Até então eu não percebi, eu achava que era normal. E esses dias eu estava conversando com meu marido, eu falei, amor, nós temos uma relação que às vezes acontece tantas coisas boas que eu falo, meu Deus, eu preciso falar isso para as mulheres, porque muita mulher vive enganada, achando que tá certo aquele tipo de relação e não condiz com o que Deus tem para você, né? Então, eu trago um pouquinho dessa indignação e desse conceito também. Kimberly, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui sobre a capelania da mulher, o trabalho que eu faço orientando as mulheres para abrirem os olhos, né? E aí eu vou falar dos 5 tipos de violência. São 5 tipos de violência doméstica e familiar, né? Nós falamos sobre a violência física, violência psicológica, violência moral, sexual e patrimonial. São 5 tipos de violência. E aí eu explico cada uma, até eu preciso lançar uma postagem explicando como que funciona esse ciclo, porque ele é um ciclo vicioso e é doentio. Tudo que é cíclico, né, acaba sendo repetitivo, doentio, e não é isso que Deus tem para você, tá bom? Não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você planos de um futuro, tá? Então, nós falamos disso e eu pedi para vocês pensarem para a live de hoje, né? Quem participou da live de segunda, nós conversamos sobre isso um pouquinho, né, Kimberly? E aí, Oi, Débora, seja bem-vinda. Eu tô fazendo aqui uma reflexão, né? Uma retrospectiva do que foi a live de segunda-feira. E eu pedi para vocês pensarem a respeito de quem é Deus para você, né? Quem é Deus para você? E eu trouxe lá uma palavra que fala assim, que Deus, isso eu trouxe na segunda-feira, a palavra que fala, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é um Deus
que ele nos ama tanto a ponto de dar o seu filho, né? E aí às vezes a gente não entende, fala, nossa, que loucura isso, né? Mas é um amor tão grande, tão grande. E ali a gente começa a ver. E por isso que eu estimulo vocês a pensarem assim, onde está Deus na sua vida? Porque se Deus, ele deu seu filho para que todo aquele que nele, né, crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele foi um Deus capaz de dar o filho pelo pecado de todos. Daí eu comecei a pensar, eu falei assim, não, a gente precisa entender aonde Deus está na nossa vida, para começar a entender essa palavra, né? Então, aonde que Deus está? E aí eu comecei a refletir também, eu pedi para vocês pensarem, né, aonde está Deus na vida de vocês. Será que você consegue ver? Porque Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Está nas grandiosas também, mas também nas pequenininhas, né? Então, eu comentei aqui, Deus começou a me mostrar muitas vezes aonde ele estava, né? Porque eu falei, Deus, aonde o Senhor está na minha vida? Ah, o Senhor está na minha vida quando eu tive um filho? Claro, né? Claro que ele está ali me amparando, me cuidando na hora do meu parto, quando eu na concepção deste filho, Deus está, né? Mas Deus está em tudo. Deus está conosco o tempo todo, né? No Salmo 139 fala: para onde eu irei do teu espírito? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. E não há como escapar. A palavra do Salmo 139 fala isso. Não há como escapar do teu espírito. Se eu for para qualquer lugar que eu for, o Senhor está. Só que isso está escrito na palavra. Agora eu estimulo vocês a se perguntarem, a fazerem um inventário da vida de vocês. O que é um inventário? É começar a notar de repente ou procurar dentro das caixinhas lá no seu cérebro aonde está Deus na sua vida, né? Ontem, em uma conversa com uma amiga, ela falou assim para mim, ela disse assim que tem um amigo que ele estava na rede. Olha que história interessante. Ah, eu tenho um amigo que ele estava na rede com o filhinho dele brincando. E o pilar que sustentava a rede caiu. E o filho conseguiu sair correndo e ele foi ferido pelo pilar. O pilar machucou ele e ele ficou paraplégico com isso. Só que hoje ele é cadeirante. Mas ele diz assim, ela estava me contando a frase que esse amigo dela fala assim, ela fala: estas rodas desta cadeira me levam a lugares que jamais eu teria chegado com as minhas próprias pernas. Parece um jargão, né? Mas não é. Às vezes precisa acontecer algumas coisas assim conosco, para a gente começar a perceber o quão a gente pode, né, superar situações adversas, né? Eu achei uma história muito bonita. Ninguém está na pele dele para saber o que ele passa sendo cadeirante, né? Mas a gente sabe que a gente tem um Deus que nos sustenta. E eu quero falar primeiro aqui versículo do Salmo 91 para vocês, que diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar no Senhor quando nós habitamos com Ele, né? Qual é o lugar de habitação, né, de Deus? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Então, quando nós oramos, por isso que eu sempre digo, mulheres, obrigada por orar. Eu sempre coloco nas minhas postagens, orem sempre. Gente, orar é o tempo todo, conversar com Deus. Então façam, estimulo vocês que estão aqui hoje, façam um inventário da vida de vocês e comecem a procurar onde está Deus. Quando eu comecei a fazer isso esta semana, eu comecei a enxergar vários momentos. Vocês, né, sempre me elogiam, e ai que linda, ai que alegre, eu sempre tô dando risada, a minha característica é a minha risada, é o meu sorriso, é a alegria que eu trago aqui para vocês, essa sou eu, essa é a minha essência. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, durante muito tempo eu já passei situações de depressão, eu já passei situações de querer tirar minha própria vida, sentindo tristeza profunda, não sentindo mais vontade de viver. E eu só encontrei no Altíssimo, aqui ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu só encontrei alegria no Senhor, né? Ontem eu postei aquela música, Tua Alegria é a Minha Força, daquele louvor da Isadora Pompeu que eu amo, que ela canta, né? Que a Tua Alegria é a Minha Força. E tem um versículo que fala assim, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, busquem no Senhor o tempo todo, porque as coisas ruins podem acontecer. Porém, se a gente não se fortalecer no Senhor, orando sempre, lendo, tentando entender a palavra, buscando conversar com pessoas que entendem, né? Tem muitas vezes eu não entendo alguma coisa que aí eu vou buscar no Google, eu vou perguntar para alguém se a pessoa, como que a pessoa entende aquela palavra, e procuro estudar para entender e receber no meu espírito. Eu falo com Deus mesmo, eu falo, Pai, eu não estou entendendo esta palavra, Senhor, me explica o que o Senhor quer dizer com isso, né? Então, eu estou aqui abrindo o coração para vocês para dizer assim, né? Cada um tem as suas dificuldades. E aí, quando eu perguntei para Deus, falou, Deus, aonde o Senhor está na minha vida? Aonde o Senhor está? Eu tenho 43 anos. Eu falo, Deus, aonde o Senhor está? E aí ele falou para mim assim, ele falou, Fabiana, eu estive com você lá, porque era uma dor muito grande para mim. Eu estava muito feliz, ganhando muito dinheiro, tendo condições de pagar a melhor escola para o meu filho, minha vida, eu entendia, eu estava no melhor cargo, no melhor momento da minha vida profissional, e eu recebi a notícia de uma demissão. Eu tinha ganhado um prêmio de melhor profissional na minha área, e eu recebi uma notícia de uma demissão. E isso aconteceu há 6 anos atrás. E eu falei, Deus, aonde que o Senhor estava? Daí ele falou para mim que ele estava nisso, né? E hoje eu entendo, porque de lá para cá eu venho seguindo uma caminhada aonde eu comecei a conhecer mais de Deus, né? Eu digo que Deus me persegue, né? Porque durante muito tempo eu evitei. Falava, eu não quero saber, deixa eu fazer minhas coisas, eu não quero saber. Durante muito tempo eu evitei as coisas de Deus, né? E ele sempre ali, ó, insistindo comigo. Então ele sempre esteve comigo. Quando eu estava em tristeza profunda, ele estava lá. Eu já tive visões de que Deus estava comigo naqueles momentos onde eu estava olhando por uma janela de um determinado andar e eu falava assim, eu não quero mais essa vida. E agora, querendo saltar por aquela janela. E eu vi Jesus do meu lado, né? Eu vi Jesus do meu lado. E aí você olha para mim hoje, para a vida que eu tenho e fala, Fabiana, eu não acredito nisso. Sim. Eu estou aqui abrindo meu coração, ó. Meus corações, tá lindo isso, né, gente? Contando para vocês essas coisas que aconteceram comigo. E hoje eu declaro assim, se você já passou por isso, querida, você tem um caminho.
E o caminho que você tem é o Altíssimo, o caminho do Altíssimo. O abrigo, olha, o Salmo 91, ele é incrível. E ele diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Deus é a única pessoa a qual você deve confiar. Deus, o Todo-Poderoso, tá bom? Então, eu falei sobre onde Deus está, então eu já falei que eu tive vários momentos onde eu vi Deus na minha vida, nos piores, e também agora eu vou falar um pouquinho dos melhores, né? Eu aprendi que tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, almeja, a gente tem que colocar para Deus, diante de Deus. A palavra de Deus fala assim: se não tens, é porque não pedes. Se pedires, eu te darei. Olha que legal. E daí a gente fala, eu queria tanto tal coisa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Tá, mas você pediu para a pessoa certa? Ou você fala, eu queria, você quer? Então, se concentra no seu pedido, ore a Deus e peça, fala, Pai, porque você tem um Pai. Deus é o Pai, é o Todo-Poderoso, e Ele pode te dar todas as coisas que estão de acordo com o coração dEle, com a vontade dEle, alinhados com a sua, Ele vai te dar. Então, pense e peça, ore e peça, Senhor, né? E coloque detalhes. Então, por exemplo, se você quer encontrar alguém, a maioria das mulheres, né? Eu quero um namorado para casar, um marido. Então, escreva. Eu sempre falo assim para as mulheres, eu falo, escreva no detalhe. Escreva a altura, os centímetros dele. Escreva ali se você quer que ele seja forte, se você quer que ele tenha um braço definido. Escreva se você quer que ele seja generoso, bondoso, um homem inteligente. Escreva detalhes. Quando Deus ele mandou Noé fazer a arca, construir a arca, ele foi falando detalhes. Quando Deus mandou Moisés construir a arca da aliança, ele falou detalhes. Ele falava pedra de cortal, vai lapidar assim, a madeira você vai fazer, a tampa vai ter 2 anjos, um virado para um lado, um virado para o outro. Deus é um Deus de detalhes, Ele gosta de detalhes. E quais detalhes você tem colocado para Deus sobre as coisas que você quer? Deus, quando Ele pede as coisas para nós, como Ele pediu lá para Moisés construir a arca da aliança, Ele pediu com detalhes, né? E aí eu nem sei se foi Moisés que construiu a Arca da Aliança, agora eu já tô aqui confundido, mas se vocês estão entendendo o que eu tô falando, Deus mandou alguém construir a Arca da Aliança, e ele mandou construir com detalhes. Ele falou o nome da madeira, ele falou a madeira de acácia, a pedra não sei do que, o anjo tem que estar virado para um lado, o outro anjo virado para o outro, e assim Deus mostra que ele é um Deus de detalhes. Então, se você quer pedir alguma coisa para Deus, peça com detalhes, né? Peça um marido com detalhes, peça uma casa com detalhes. Ah, Fabiana, mas é só coisas. Peça conhecimento. Senhor, a Kimberly, ela dança lindamente e ela tem esse dom, né, de dançar. Então, Kimberly, peça para o Senhor no detalhe. Fala, Senhor, me ensina uma coreografia diferente. Eu quero. Então, tudo que você pede, eu quero uma coreografia que vá tocar o coração das mulheres que assistirem a minha dança. Então, peça com detalhes.
Mas para isso a gente tem que saber realmente o que a gente quer, não é mesmo? Então eu vou caminhar para terminar esta nossa live, esse nosso encontro com Deus, com as coisas de Deus. Nós falamos aqui do amor de Deus. O amor de Deus é assim, ele move pessoas para nos ajudar. O Senhor, ele me moveu para estar aqui falando para vocês, trazendo uma palavra de conhecimento, trazendo palavras de sabedoria. Ele move as pessoas para nos ajudar. Esse é um Deus, né? Maravilhoso. Então, continue, estimulo você a continuar essa reflexão. Aonde está Deus na sua vida? E aí, neste tempo de intimidade com Ele, Ele vai mostrar para você todos os momentos que Ele esteve com você e como Ele está hoje, tá bom? Nós falamos ali que Deus fala com a gente de um modo especial também. Então comece a prestar atenção como Ele fala com você. Então, olha só, como Ele te chama, onde Deus está na sua vida. E agora é para nós passarmos a pensar como Ele fala conosco, né? De repente, você está pensando, nossa, estou com uma vontade de comer uma comida deliciosa, ai, aquela comidinha saborosa assim e tal, e aí de repente chega uma amiga, te convida para almoçar e faz exatamente aquela comida que você esperava. Isso é uma maneira de comunicação, é uma forma que Deus pode estar se comunicando com você. De repente você está esperando, pensando em algo, imaginando alguma coisa que você gostaria de comprar. Ah, eu queria tanto comprar um vaso de flor assim para minha casa. E de repente uma pessoa chega e traz para você um vaso daquele de presente. Pode ser também formas que Deus se comunica com você. Eu estou dando aqui exemplos. Mas outro exemplo, Deus pode se comunicar com você através de sonhos também, né? Então são várias formas as quais Deus se comunica com você. Então, para a próxima live, eu tinha combinado de fazer live toda segunda e sexta. Segunda a gente começa um tema, seguimos a semana fazendo postagens deste tema no Instagram e na sexta a gente encerra falando daquele tema. Foi o que eu fiz nas 3 últimas semanas, desde que eu decidi começar a fazer live. Nós tivemos uma live ontem também com uma convidada, então, Débora, se você está aí ainda, se prepare, você também é minha convidada. A Kimberly, nós já conversamos, nós vamos fazer outras coisas, né, juntas. Então, eu estimulo vocês a assistirem as lives anteriores para entender que nós estamos vindo numa comunicação, né? Construindo uma comunicação com vocês a respeito disso. E qual que é o objetivo de tudo isso? É ativar a nossa espiritualidade para nós termos mais um encontro verdadeiro com Deus. Este é o objetivo destas lives. Então, só que em especial na próxima semana eu vou fazer a live na quarta-feira. Então eu não farei a live na segunda e sexta na próxima semana. Farei na quarta-feira, tá bom? Então eu vou fazer postagem avisando, farei na quarta-feira pela manhã. E nós terminamos aqui falando, então, fica como se fosse lição de casa, né? Para vocês pensarem as formas pelas quais Deus se comunica com você. Para vocês entenderem aí como Deus se comunica com vocês. Deixa eu ver o que tem mais aqui.
Eu quero falar bem rapidinho sobre Pedro. Jesus, ele sempre se comunicou com Pedro de uma forma especial. E eu até tenho um vídeo que eu gravei falando disso, que Deus, ele falou com Pedro, que ele falou 3 vezes, né? Pedro, você vai me trair. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus falou com Pedro, falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas tem outra palavra lá em Atos 11:10, que o Senhor fala com Pedro em oração. Aí Jesus já tinha sido crucificado e Pedro segue a sua caminhada de apóstolo. E o Pedro estava orando, e daí nisso o anjo veio e falou com ele por 3 vezes. Então, isso nos chama a atenção, porque a forma como Deus se comunica com Pedro, por exemplo. Eu entendi assim, eu falo, Deus se comunica comigo, Deus fala comigo. Deus fala com você também. Você sabe como? Você entende a linguagem de Deus, que ele fala com você? Então comece a prestar atenção nisso. Se você ainda não sabe como Deus fala com você, comece a prestar atenção nisso. Porque você vai começar a ver sinais. Assim como Deus falou lá, o Jesus falou, né, fisicamente, frente a frente com Pedro, e falou assim: você vai me negar 3 vezes. Então as coisas com Pedro aconteciam assim. Deus tinha que falar com ele repetidamente. Não é? Eu tive essa percepção lendo essa passagem. E ali em Atos também Pedro fala isso. O anjo do Senhor falou com ele por 3 vezes. Então, Deus é insistente com Pedro. Deus repete. Sabe aquele pai, aquela mãe que fala: filho, faça tal coisa. Daí o filho ainda não fez. Daqui a pouco a mãe fala de novo: filho, você já fez isso. Daí o filho ainda não fez. Daí a mãe vem lá e fala de novo: filho, tem que fazer tal coisa. É mais ou menos assim. Então, e com você, como é que funciona? Você é a filha obediente? Deus fala uma vez, você já percebe e já vai fazer? Ou você fica ali, não escutou, finge que não viu, não fala nada, fica omissa às coisas que Deus fala com você? Vamos prestar atenção nisso e vamos falar disso na quarta-feira aqui na live? Então, eu conto com vocês, tá bom? Sejam bem-vindas, obrigada então pela presença. Quem assistir depois, eu agradeço e quero agradecer a Deus também. Vamos terminar com uma oração. Quero agradecer a Deus por este dia, por este tempo. Pai querido, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por este momento, muito obrigada pelas revelações da palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que eu sou sua filha amada, eu sei que aqui tem muitas filhas amadas suas, Senhor. Obrigada porque o Senhor cuida de cada uma no detalhe, Senhor. Assim como o Senhor fala conosco nos detalhes, Senhor, o Senhor cuida de cada uma de nós nos detalhes. O Senhor vai olhando, vai cuidando, vai fazendo. O Senhor nunca para de fazer, Senhor. O Senhor sempre cuida de nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos direciona para o caminho de luz, Senhor. Obrigada porque Jesus sempre está conosco, Senhor, nos amparando, nos cuidando. O Espírito Santo de Deus, deixado por Jesus, está conosco o tempo todo e se manifestando, Senhor. Obrigada, Deus, cuida dessas mulheres, Senhor, que estão aqui assistindo, Senhor. Obrigada, Pai querido, obrigada por tanto amor, Senhor. Eu declaro que elas possam se sentir amadas, Senhor, confortadas pelo seu amor. Eu declaro olhos abertos, ouvidos abertos para escutar, olhos abertos para ver, Senhor, como o Senhor fala com cada uma delas, Senhor, os sinais que o Senhor usa para falar com cada uma delas, Senhor. Eu declaro, Senhor, obrigada porque o Senhor já está preparando o próximo encontro, Senhor, para a semana que vem. O Senhor já está preparando as pessoas para virem para esse encontro a próxima semana, Deus.
Obrigada porque o Senhor tem usado a minha boca, Senhor, para falar através de mim para estas mulheres, Senhor. Obrigada, Deus, me capacita cada dia mais, Senhor. Obrigada, Deus, por cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, vendo esta mensagem, Deus. Eu abençoo, Senhor, a vida dessas mulheres. A palavra de Deus fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que nós possamos ser livres como mulheres, Senhor, livres e felizes e realizadas, Pai. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada por orar. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada por orar. Orem sempre. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem sempre. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até quarta-feira que vem, tá bom? Às 10.